Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula e nossa aula de hoje será de Geografia do Ceará. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da vegetação no Ceará e no Brasil. Preparados? Então vamos lá para a nossa aula. Façam a agenda 14/7/2020, disciplina Geografia do Ceará. Conteúdo: a vegetação no Ceará e no Brasil. Atividade, páginas 98, 99, 104 e 106. A vegetação no Ceará e no Brasil. Os diferentes tipos de vegetação que existem no território brasileiro se desenvolvem de acordo com fatores como o clima, tipo de solo, hidrografia e relevo. O solo é a camada da superfície sólida da crosta terrestre, na qual construímos, onde os vegetais se desenvolvem e de onde retiramos materiais necessários à sua nutrição. O solo é formado a partir da decomposição das rochas devido à ação da água, do vento, das variações de temperatura e pela ação dos seres vivos. Abaixo do solo temos o subsolo, que é a camada profunda. Nela encontramos minerais como ouro, prata, cobre, pedras preciosas, entre outros. Os estados do Ceará apresentam diferentes tipos de solos. Quais são eles que nós temos aqui no nosso estado do Ceará? O arenoso, no litoral, rasos e pedregosos, no sertão, e solos férteis, próximos aos rios. Chama-se vegetação um conjunto de plantas naturais que nascem e crescem numa área qualquer. Sua existência é de fundamental importância no equilíbrio dos ecossistemas, pois torna o solo fértil através da decomposição das folhas e outras partes das plantas, e por ser responsável pela emissão de enormes percentuais de umidade para a atmosfera. A vegetação é totalmente dependente do clima, principalmente em relação à precipitação, temperatura e umidade do ar. Então, vegetação é um conjunto de plantas naturais que nascem e crescem numa área qualquer. Sua existência é de fundamental importância para o equilíbrio do ecossistema. Então, aí a figura está mostrando uma precipitação. O Brasil possui diferentes tipos de vegetação, merecem destaque. Floresta amazônica, que fica na região norte. Mata dos Cocais, meio norte. Mata Atlântica, da região nordeste à região sul. Mata das Araucárias, na região sul. Caatinga, na região nordeste. Cerrado, na região centro-oeste. Complexo do Pantanal, na região sul. Então, essas são as vegetações existentes no Brasil. Devido à má distribuição das chuvas, no tempo e no espaço, e à rica diversidade dos solos, temos no Ceará uma cobertura vegetal complexa,
formando diferentes conjuntos. A cobertura vegetal primitiva do Ceará se encontra distribuída em 8 tipos de deformações. Estudaremos as transformações que essas paisagens vêm sofrendo ao longo do tempo. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea se estende ao longo do litoral cearense, vinculando-se aos solos arenosos das dunas e dos tabuleiros, fixando as dunas e adaptada às condições de salinidade dessa área. Tem-se a vegetação pioneira representada por plantas rasteiras, como o bredo da praia, a salsa de praia, o pinheirinho de praia, o anil e inúmeras gramíneas, todas de porte herbáceo. Observem as imagens. Olha só, essa primeira imagem é a salsa de praia. É uma vegetação típica de terrenos arenosos. Essa outra imagem é o bredo de praia. Continuando com a vegetação litorânea. Já para o interior, desenvolveu-se a vegetação de tabuleiro, representada por espécies de mata seca e úmida, caatinga e cerrado, sendo esse último encontrado em pequenas manchas alteradas como os demais tipos de vegetação. As espécies mais comuns da vegetação de tabuleiro são jucá, embaúba, timbaúba e pau-d'arco. O cajueiro inclui-se como uma espécie típica dessa mata e é bem adaptado aos solos arenosos da área. Observe as imagens. Essa figura está mostrando um cajueiro. E essa outra, o ipê, é chamado de pau-d'arco, sendo encontrada nas cores florais amarela, roxa e branca. E agora vamos ver um pouquinho da vegetação de mangue. Os mangues encontram-se nas áreas de contato da água salgada do mar com a água doce dos rios, ou seja, no encontro do rio com o mar. As áreas mais expressivas ocorrem nos estuários dos rios Coreaú, Acaraú e Jaguaribe. Na região metropolitana de Fortaleza, destacam-se os manguezais dos rios Ceará e Cocó, como ambientes importantes na paisagem humana. Então, aqui na nossa cidade, na região metropolitana de Fortaleza, destacam-se esses manguezais, que são os do rio Ceará e os do rio do Cocó, com ambientes importantes na paisagem urbana. Os manguezais são ecossistemas importantes, pois abrigam grande quantidade de crustáceo, como destaque para os caranguejos, e serve de local de reprodução de muitas espécies de peixe. O mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto e o mangue-ratinho são as espécies vegetais mais encontradas nos manguezais. Algumas dessas vegetações possuem raízes, escoras que fixam as árvores em solo lamacento. Essa formação vegetal é alvo de muita agressão por parte do homem,
em função do desenvolvimento contínuo das cidades, construções de aterros e implantação de salinas. Então, os manguezais, eles são um ecossistema que abrigam grande quantidade de crustáceo, entre eles o caranguejo. Quem conhece o caranguejo? Aquele caranguejo que vende na barraca da praia, que vende em alguns restaurantes. Então, ele é um crustáceo muito conhecido e serve, os manguezais também servem de reprodução para muitas espécies de peixes. Observem as imagens. Essa primeira imagem está mostrando o mangue vermelho, a outra o mangue preto, o mangue branco e o mangue de botão ou ratinho. E agora vamos falar um pouquinho da mata ciliar. A vegetação que compõe a mata ciliar localiza-se nas planícies fluviais dos baixos cursos dos rios mais importantes do Ceará. Então, quais são esses rios? São o Jaguaribe, Acaraú, Coreaú, Curu, Pirangi, Aracatimirim, Aracatiaçu, além de rios menores. Em meio a essa vegetação, que se adapta aos solos salinos de várzeas, destacam-se a carnaúba, aproveitada para extrativismo da cera, da palha e da madeira. Caatinga. A cobertura vegetal da caatinga ocorre nos domínios do semiárido e suas espécies são adaptadas às severas condições desse clima, caracterizada pelas irregularidades e escassez de chuvas, elevadas temperaturas e altas taxas de evaporação. Os solos raros e pedregosos, originários de rochas cristalinas, são poucos permeáveis e apresentam grande deficiência de água doce, logo que cessam as chuvas. Então, aonde existem esses solos raros e pedregosos, eles se originam de rochas cristalinas. Então, eles são pouco permeáveis e apresentam grande deficiência de água doce logo que cessam as chuvas, ou seja, logo que a chuva vai embora, logo que a chuva acaba, quando passa o período da chuva. Devido a tais condições, as espécies da caatinga perdem as folhas durante o período seco. Tornam-se a brotar nas primeiras chuvas, quando se inicia o período úmido. As espécies mais representativas da caatinga são a jurema preta, o cumaru, a violeta pereiro, cardeiro, sabiá, marmeleiro e pau branco, jurubeba, xique-xique, mandacaru, angico, imburama, pau d'arco e feijão bravo. Então, essas espécies que a tia acabou de falar são as espécies mais representativas da caatinga. A caatinga tem sofrido intensa intervenção do homem através de desmatamentos, de queimadas, atividades agrícolas e criação de gado. Algumas de suas áreas se encontram muito degradadas pelo mau uso dos solos, que foram expostos e tornaram-se facilmente removíveis pelas chuvas, reduzindo sua fertilidade e dificultando a regeneração de muitas espécies.
Então a caatinga ela sofreu muito com a intervenção do homem, como? Através dos desmatamentos, das queimadas, das atividades agrícolas, até mesmo da criação de gado. Então algumas dessas áreas, elas foram muito degradadas pelo mau uso do solo, né? Houve o desmatamento, há queimadas e, consequentemente, o solo sofreu com isso e foram expostos e tornaram facilmente removíveis pela chuva, reduzindo a sua fertilidade e dificultando a regeneração de muitas espécies. Então, como houve essa intervenção, o solo é quem sofreu. Então, houve a redução dessa fertilidade, ou seja, aquele solo já não produzia mais como antigamente. A área da Caatinga é de 826.411 km² e a totalidade de seus limites encontra-se dentro do território brasileiro, ou seja, seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do mundo. Ocupa cerca de 10% do território nacional e 70% da região Nordeste. Mata úmida. Mata úmida localiza-se nas serras de maior altitude. Que serras são essas? Serra de Maranguape, Uruburetama, Meruoca, Chapada do Araripe e Planalto da Ibiapaba. Ocorrem as chuvas mais intensas em Baturité. As temperaturas mais agradáveis devido à influência da altitude e os solos são mais profundos, com presença de matéria orgânica produzida pela decomposição de grande quantidade de folhas e galhos da própria vegetação. Mata úmida. Esse tipo de cobertura vegetal é formada por uma grande variedade de espécies em que dominam árvores que alcançam até 30 metros de altura. Grande parte das espécies apresenta folhas largas e no período seco perdem pequena parte dessas folhas. As árvores mais típicas dessa mata são o pau-d'arco amarelo. Nós já vimos o pau-d'arco em outro slide anterior. O torém, ingá, jatobá, além de diversas espécies de samambaia e maçaranduba. Em razão às condições climáticas favoráveis à agricultura, as matas úmidas vêm sofrendo forte devastação, dando lugar ao cultivo do milho, feijão, banana e cana-de-açúcar. Agora vamos ver a mata seca. A mata seca existe nas terras de Baturité, Meruoca, Uruburetama, na Chapada do Araripe e no Planalto da Ibiapaba. Ocorre também nas serras do Pereiro, das Matas e do Machado. Na mata seca encontramos árvores de grande porte e muitas delas perdem suas folhas como forma de se proteger da seca. Então essa mata seca, ela existe nesses locais que a tia falou, nas serras de Baturité, de Meruoca, Uruburetama, na Chapada do Araripe e no Planalto da Ibiapaba. Ocorrem também nas serras do Pereiro, nas matas e no Machado. A mata muito seca, ela encontra-se nas árvores de grande porte, ou seja, nas árvores muito altas, e muitas delas perdem suas folhas como forma de se proteger da seca. As espécies mais importantes desse conjunto são o angico, o pau-d'arco roxo, a timbaúba,
dentre outras. Tal como as matas úmidas, também essas têm sido devastadas para a utilização agrícola do solo e retirada de madeira para a produção de lenha, construções diversas. E agora vamos ver o cerradão. O cerradão desenvolveu-se na Chapada do Araripe, entre 800 e 1000 metros, em solos permeáveis, pobres em nutrientes. Essa vegetação é do tipo florestal e apresenta espécies como caules tortuosos, folhas longas e brilhantes. As árvores mais comuns do cerradão são sucupira, piqui, murici, jatobá, paraíba, pau-d'alho, entre outras. A vegetação original do cerradão está sendo degradada por conta das atividades agrícolas e da pecuária extensiva. E agora vamos ver um pouquinho sobre o carrasco. Outro tipo de vegetação localizada na porção nordeste, já em áreas próximas à divisa do Piauí, é o carrasco ou catanduva, que existe em solos arenosos. O carrasco ocorre no topo da chapada e caracteriza-se por sua cobertura vegetal densa, xerófila, arbustiva, muito ramificada, densamente emaranhada por trepadeiras, com espécies próprias. Então, esses foram os vegetais que nós acabamos de conhecer, os vegetais que existem no Ceará e no Brasil. No Ceará, há sobretudo na Chapada do Araripe, difere da Caatinga do Cerrado e do Cerradão, da capoeira em vários aspectos. Lugar onde se desenvolve organização e fisionomia, sendo formação vegetal própria. E agora vamos praticar? Nossa atividade serão das páginas 98, 99, 104 e 106. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção juntinhos, tá bom? Então, vamos lá. Correção, página 98. Com base no que você estudou, assinale a resposta correta. 1. Com relação à formação dos solos, é correto afirmar que o solo, a resposta correta é o item A, se forma a partir do processo de decomposição das rochas. 2. Os principais elementos que atuam na formação do solo são: a resposta da 2 é o item C, tempo, clima, relevo, água e os seres vivos, inclusive o ser humano, que interagem entre si. Página 99. Primeira questão. Comparando os mapas 1 e 2, quais os 3 tipos de vegetação estão mais desmatadas? Mata Atlântica, Caatinga e o Cerrado, tá? Na primeira questão. Mata Atlântica, Caatinga e o Cerrado. 2. Que tipo de vegetação predomina no estado onde você vive? Então, a questão 2 é uma resposta pessoal de vocês. 3. Qual era a vegetação original do seu município? Ela foi muito devastada? Você saberia explicar o porquê? Caatinga. Sim, ela foi devastada através de queimadas e desmatamentos para dar espaço às atividades agrícolas e à criação de gado.
4. Que consequências essas ações de devastação ambiental podem ocasionar para o ser humano? A primeira consequência é o comprometimento da biodiversidade por causa da diminuição ou extinção de espécies vegetais e animais, além do aumento da erosão, empobrecendo o solo, da elevação das temperaturas locais e regionais, entre outras. E agora vamos para a correção na página 104. Primeira questão. Adivinhe se puder. Quem sou eu? Sou o bacurauzinho da caatinga. 2. Pesquise sobre esse animal e desenhe o mais fiel possível, o mais parecido possível, no espaço acima, ou cole uma gravura. Então, a questão 2 é uma resposta pessoal de vocês, tá? Questão desafio. Você tem que ser esperto, desembaralhe as letras e forme a palavra que apresenta uma medida para recuperar plantas da caatinga que foram destruídas. Reflorestamento é a palavra correta, tá? Agora vamos para 105. Primeira questão. Com relação às condições atuais, há algo de semelhante entre a mata úmida e a mata seca. Explique. A única semelhança entre as duas matas citadas é a devastação das formações vegetais pela ação do homem. Questão 2. Reflita e responda. O ser humano atualmente utiliza os recursos da natureza da mesma forma como faziam os primeiros habitantes da Terra. Explique. Os primeiros habitantes da Terra respeitavam tudo que havia na natureza e tiravam dela apenas o que precisavam para a sua sobrevivência. Terceira questão. Até que ponto as novas formas de explorar a natureza beneficiaram a humanidade? Converse com o professor e dê a sua opinião. A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cuidados especiais. Então, a nossa aula terminou por aqui. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.